Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdo, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, Seja Membro. Hoje vamos continuar de onde paramos no vídeo anterior. É importante que você assista a primeira parte deste vídeo que estará disponível no card acima. Mas para contextualizar, vimos que as coisas no âmbito geopolítico não estão nada boas. A crise com a Rússia só cresceu, promoveram um atentado que ceifou a vida da filha do guru de Putin e a Rússia acusou a Ucrânia. E na esteira do caos vem também a China, que poderá invadir Taiwan a qualquer momento. Vimos, amigos, que Parravicini tem algumas profecias prevendo que poderá ocorrer um conflito em larga escala. Esse conflito será tão grave e talvez se espalhe de tal forma que poderá chegar até mesmo na América Central, conforme vimos nas duas profecias do vídeo anterior. Recomendo que assistam o primeiro vídeo dessa série. Vamos ver agora a primeira profecia do vídeo de hoje. Serão 6 no total, então peço que tenham paciência, que assistam até o final e vamos lá. Abre aspas. Surdo, mudo, o mundo será em 66. Então, na América Latina, o caos se erguerá e depois se espalhará para o mundo que não o viu. A humanidade sucumbirá em lutas. Parravicini, 1938. Esse é um número recorrente nas profecias de Parravicini. Alguns estudiosos especulam que o número 66 faz referência ao último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que corresponde ao livro de número 66. Parravicini nos diz que em 66 a humanidade sucumbirá em lutas pela incapacidade de dialogar e escutar. Para mim, o período do Apocalipse começou após a Segunda Guerra Mundial, graças à divisão do mundo em dois sistemas, socialismo e capitalismo, encabeçado pelas principais potências. Essa divisão deu origem à maioria das guerras que o mundo enfrentou após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, não acho que o processo do Apocalipse, que significa revelação, aconteça do dia para a noite. Esse processo, para mim, se desenrola ao longo de décadas. Mas para Parravicini, talvez esse processo tenha se iniciado na década de 60, 66 como ele se refere. Durante as décadas de 60 e 70, houve vários conflitos e golpes por todo o mundo. Nigéria, Brasil, Argentina, Chile, crise dos mísseis cubana, guerrilha na Colômbia, Vietnã, Guerra das Coreias, enfim, o mundo todo foi e continua sendo um barril de pólvoras. Infelizmente, não acho que isso tudo tenha acabado. Todos os conflitos que poderão vir são ainda vestígios da divisão criada no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então, Parravicini está correto ao prever que a humanidade poderá sucumbir em lutas. O mundo não acabou durante a Guerra Fria, porque as duas potências conseguiram dialogar, houve diplomacia. Algo que hoje em dia não está acontecendo. E Parravicini nos diz que o caos poderá começar aqui na América Latina e daqui espalhar-se para o mundo. Lembrando que a América Latina também abrange a América Central. Mas vamos para a próxima profecia. Vejamos. A guerra no Oriente, sem descanso, dará o tom para o fim do fim em 66. Aos 66 o homem se olhará no espelho no final, desejará morrer, mas não poderá. A explosão chega às Antilhas, profecia de 1938. Mais uma vez, quando lemos 66, devemos entender que é um processo que, ao meu ver, se desenrola ao longo de algumas décadas, não especificamente no ano de 1966. Agora, analisando o desenho, temos o 666 aparecendo ao lado e uma mulher com uma expressão de sofrimento. Mas o texto é mais importante
ele diz que os conflitos que acontecem no Oriente sem trégua irão dar o tom do fim e que o homem no final desejará morrer. Lembrando a passagem do capítulo 9 do livro de Apocalipse. Agora, voltando às guerras do Oriente Médio, de fato, quando olhamos o histórico dos últimos 100 anos naquela região, o que vemos é que não houve um único ano que não houvesse conflitos. São guerras e mais guerras sem tréguas. Só na chamada Primavera Árabe foram mais de 600 mil vítimas. Iniciou em 2010 e envolveu as duas principais potências, Estados Unidos e Rússia. Já são 12 anos de guerra na Síria. Então Parravicini relaciona um conflito que esteja acontecendo no Oriente Médio a uma explosão que poderá ocorrer nas Antilhas. A meu ver, seria de certa forma um desdobramento do que ocorre hoje no Oriente Médio. Amigos, é incrível que todas essas guerras aconteçam justamente no lugar onde Cristo pisou. Bom, temos mais 3 profecias interessantes ainda sobre as Antilhas. Inclusive, 2 já tiveram análise aqui e deixarei o link para que vocês assistam. Mas vamos ver de novo, prestem bastante atenção. Vamos lá. Abre aspas. Rússia e América do Norte se aproximam em razão dos triunfos náuticos do éter. Verão no voo para os astros uma fuga. Nada haverá que os contenha. Um raio amarelo conseguirá. As Antilhas verá o fogo dos fogos e o fogo se espalhará. Você de 1940. No desenho temos 2 figuras, uma de frente para a outra, se encarando. Uma conta com a palavra oso, que quer dizer urso, e a outra N.A, que é a abreviação para América do Norte. Obviamente isso pode fazer referência a uma guerra entre as duas potências. No texto, Parravicini nos revela que as duas potências conquistarão o triunfo do éter. A palavra éter é de origem grega e quer dizer incinerar, queimar, mas também faz referência ao espaço, o vazio acima da atmosfera terrena. Ou seja, essas potências conquistaram a capacidade de usar o espaço sideral para lançar suas armas, suas bombas, armas atômicas que têm capacidade de incinerar. E o texto continua. É dito que haverá um voo em direção aos astros, que será observado por essas potências. Porém, eles não poderão fazer nada. Após isso, um raio amarelo será disparado, interrompendo sabe-se lá o que, e as Antilhas verá o fogo, que se espalhará. No meu entendimento, aqui só podemos especular, não tem como ter certeza de nada. Mas é possível que uma arma a laser interrompa o lançamento de um míssil nuclear e o mesmo cause uma grande combustão naquela região. Agora, um dispositivo a laser potente o suficiente para alcançar esse objetivo ainda não existe, ou se existe, é um segredo muito bem guardado. Por outro lado, poderia ser também algo relacionado ao Sol. Porém, a profecia seguinte aponta para os amarelos, ou seja, os chineses, como tendo a capacidade de tal feito. Vamos ver. Abre aspas. O caimão vai morder e causar danos. Os amarelos chegam. Os vermelhos ficarão assustados, porque temerão ser vítimas de tal manobra. Os satélites cairão antes do amarelo. Eu sei de 1939. Essa é uma profecia bem complexa que já foi analisada lá no começo do canal em 2019. Recomendo que assistam. Temos vários elementos interessantes no desenho. As palavras coroa cai, concílio sendo escrita 6 vezes e novas normas. Isso tudo possivelmente se refere à Igreja Católica. Depois temos o seguinte: nova força, russos e amarelos escrita cada uma dentro de uma figura, e nova força representando a OTAN, aliança militar criada em 1949, 10 anos após a profecia do argentino. E temos também a figura representando os russos, ambas com
ponto de interrogação. E por último temos a figura representando os amarelos, ou seja, os chineses. Essa não tem o ponto de interrogação, e sim uma linha em espiral acompanhada por uma seta na diagonal. Uma outra figura aponta para uma espécie de totem com a palavra Caribe. E o texto descreve algo que acontece mais uma vez naquela região das Antilhas e Caribe. Por lá existe uma ilha que pertence aos ingleses, as Ilhas Caimã, que provavelmente conta com bases secretas. É dito que o caimã irá morder e causar estragos, ou seja, talvez parta algum ataque aí daquelas ilhas. Logo em seguida, é dito que os amarelos chegam, ou seja, os chineses, eles serão responsáveis por algum estrago que ocorrerá com relação aos satélites. Isso deixará até mesmo os russos assustados. Por esse motivo, o ponto de interrogação. É um fato que potências como a China têm a capacidade de derrubar satélites. E a própria China ameaçou recentemente derrubar os satélites da Starlink por ameaçar a segurança interna deles, como vocês podem ver nas imagens ao lado. Bom, vimos ao longo desses 2 vídeos que aquela região será alvo de disputas ferrenhas caso ocorra um conflito de grande monta que envolva as grandes potências. Agora, por que aquela região é tão importante? Durante o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, foi usado principalmente 2 grandes rios navegáveis que serviram de impulsionador daquele país, o Mississippi e o Missouri, ambos cortando boa parte do país de norte a sul, desembocando no Golfo do México. Isso permitiu que tudo que fosse produzido no interior daquele país fosse exportado de forma barata e rápida, grãos, petróleo e etc. A região do Golfo possivelmente iria tornar-se de extrema importância para escoar armamentos e todo tipo de recursos, e é possível que haja uma espécie de bloqueio naval usando as Antilhas para impedir ou dificultar que os Estados Unidos auxiliem na guerra que poderá ocorrer na Europa. Outro fato importante é que poderá haver uma disputa por petróleo, e a Venezuela ostenta simplesmente a maior reserva de petróleo do mundo. Está praticamente do lado dos Estados Unidos. Claro que eles irão lutar com unhas e dentes pelo território venezuelano. E para o azar dos Estados Unidos, a Venezuela e Cuba estão alinhados ao eixo oriental. É possível que esses 2 países se voltem contra os Estados Unidos. Lembrando que já estão acontecendo exercícios militares na Venezuela envolvendo os países citados ao longo dessa análise. E por último, temos essa profecia que corrobora com tudo que temos dito. Vejamos. Abre aspas. Escuridão total depois do caos no Caribe. Um único olho verá da única palmeira e verá a luz do sul. Mudanças totais no eixo terrestre, mas o sul será sempre sul. Profecia de 1938. Então, depois das guerras no Caribe, a inversão do eixo da Terra e a luz que virá do sul. Impressionante, meus amigos e amigas. Penso que se isso ocorrer, se a análise do relógio profético estiver correta, isso será após 2033. Amigos, lembrando que isso tudo são hipóteses. Existe a possibilidade que essas previsões estivessem relacionadas à Guerra Fria, ou seja, elas não foram concretizadas. E vencemos essa linha do tempo caótica. Mas com o andar da carruagem, o perigo continua bastante vivo. Vamos orar a Deus para que Ele tenha misericórdia dessa humanidade e que os governos tenham a sensatez de resolver os problemas através do diálogo, assim como ocorreu durante a Guerra Fria. Agora eu gostaria de saber de vocês o que acham disso tudo. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Lembrando que para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Assim como fez a Julieta Leite. Gratidão
Namastê, muito obrigado, querida. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!